A criança faz 2 anos, isso é um fato. Agora, não necessariamente, assim como qualquer outra questão do desenvolvimento da criança, não necessariamente vai acontecer isso, aquilo outro, que as pessoas chamam de terrible two. Os 2 anos costumam ser um marco importante para a criança, porque realmente é uma virada do desenvolvimento em que a criança, em geral, começa a perceber o mundo para fora de si própria, né? Claro que isso vai acontecendo ao longo do tempo, sempre, não é de um dia para o outro, mas é uma virada de chave mesmo. E aí o mundo fora fica muito claro para a criança o que sou eu e o que não sou eu. E qual é o meu poder, o que eu exerço, o que eu não exerço no mundo, se eu empurro uma outra criança, que barulho que ela vai fazer, o choro, o que é o choro da outra criança, se eu mordo uma criança, ela grita, nossa, que interessante. Então a criança começa a se dar conta das suas ações no mundo. E isso acaba gerando para as famílias que estão acostumadas com aquele bebê que corresponde ou que tem uma reação sempre já aprendida e esperada por você, mãe e pai, acabam ficando bastante surpresas com novidades e personalidades mais claras aparecendo daquela criança. E muitas vezes também essa preocupação tem uma perpetuação, né? Assim, a gente percebe que às vezes a família está preocupada com aquela criança de 2 anos, não por aquilo que está acontecendo aqui, mas que tipo de adolescente aquela criança vai se tornar? Se aos 2 anos ela já fala que não vai entrar no banho e ela não entra no banho, como que eu vou conseguir lidar com essa criança? E não é sobre isso, né? Não é sobre isso. O que essa criança está vivendo é sobre se saber uma criança humana e como ela vai constituir as relações e quem é ela, quem não é ela. Ela está fazendo essas experimentações do mundo. O que acontece é que nós, do mundo adulto, muito facilmente a gente vê a nossa autoridade ameaçada. Não é nem autoridade, é o autoritarismo mesmo, né? Eu acho que é essa coisa de eu sou a responsável por esta criança, então esta criança, meu Deus, ela tá ficando um ser muito mal educado. O adulto se vê ameaçado com esse momento de vida da criança. Mas o que a criança está propondo não é uma ameaça, o que a criança está propondo é uma experimentação, é um momento de desenvolvimento dela que é muito importante. É importante que a gente ouça alguns nãos, é importante que a gente aprenda a dialogar com essa criança. Então você está entendendo que se você se você bater de frente com aquela hora do banho, vai ser um escândalo. Encontre outro caminho. E dê espaço para essa criança dizer não, né? Ouça esse não, porque a partir desse não ela vai dizer para você quem ela é. Agora, sobre o Terrible Two, acho interessante a gente pensar assim, como algumas coisas são muito datadas e marcadas, né? Pergunta para tua mãe ou para o teu pai como você era com os 2 anos, como foi o seu Terrible Two. Talvez eles não tenham o que dizer, porque era um conceito que não era disseminado ou que não era tão marcado desse jeito. Então, às vezes a gente fica preparado para uma coisa que o mundo exterior está nos apresentando e acaba recebendo do nosso filho algo e já coloca naquela caixinha que não necessariamente é. Tem crianças que passam pelos 2 anos de uma forma suave e não tem essa marca como a mídia nos impõe, né? Então é legal a gente cuidar um pouco e saber que a gente está tratando de um ser, conhecendo uma criança que está em construção, estamos todos em construção, mas a transformação de uma criança pequena é gigantesca no prazo dos primeiros 6 anos, então de verdade ela está se experimentando no mundo e aquilo pode ser desafiador para você como mãe, que normalmente reagia de um jeito tal e agora está se dando conta de que tem uma proposta de reação para você diferente. E tá tudo certo. Agora, essa criança tá reagindo assim hoje, daqui a um mês, ela reage de um outro jeito completamente novo. Isso é a coisa mais linda da infância. Ela tem liberdade de ser o que se é e tudo que pode vir a ser no futuro. Então, ela se transforma. Ela não é porque ela tá vivendo os 2 anos desse jeito que ela vai ser um adolescente desse jeito. Não para, né? Não é uma coisa também estanque que acontece aos 2 anos e depois não acontece mais. Vai acontecer de novo ao longo do desenvolvimento. Próximo dos 4 anos,
as crianças vão trazer alguns comportamentos bem semelhantes. Claro, alguns já foram elaborados, ela já aprendeu muita coisa, mas aos 4 anos ela volta nessa questão, assim, de que quem sou eu, né, nesse mundo separado dessas pessoas que são as pessoas que cuidam de mim. Eu vou crescer, e agora? Eu vou crescer e as pessoas vão continuar cuidando de mim ou não vão cuidar mais de mim? Então, acho que é isso, é a gente ouvindo, escutando e dialogando com cada momento que aquela criança traz pra gente, né, sobre a aprendizagem dela.